E aí otakus do meu Brasil. Mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 1, do capítulo 5, do volume 11 da Light Novel de Overlord. Então não se esqueça de já deixar o like no início do vídeo, e se inscrever no canal se não for inscrito. É nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa um dia após a reunião com os ferreiros rúnicos. Era de manhã e Ainz estava se preparando para ir até a antiga capital dos anões, quando Gondo apareceu. Ainz pergunta se ele veio se despedir, no entanto Gondo diz que ele seria seu guia. Pois havia estudado muito sobre as rotas que levavam até a antiga capital, e assim era um melhor anão para essa função. Ainz havia pedido um guia para o conselho regente, mas não imaginava que seria alguém relacionado a ele. Então Ainz pergunta a Gondo se ele tinha alguma capacidade de combate, mas ele responde que não, porém ele tinha um manto da invisibilidade de seu pai, e esse também foi um dos motivos pelo qual ele foi escolhido. Ainz já havia decidido que protegeria seu guia, mas sentia-se mal por levar alguém sem capacidades de combate, justamente pelo perigo que poderia ocorrer durante a missão. Gondo então se aproxima de Ainz e o informa que na antiga capital, certamente terá muitos tesouros dos anões, entre eles as armas de seu pai, além de manuscritos da família real, que poderia conter algumas técnicas perdidas. Mas ele gostaria de obtê-los em segredo, então pediu para Ainz guardar segredo quando retornassem. Ainz pergunta se ele tem alguma forma de abrir o cofre, mas Gondo diz acreditar que Ainz certamente conseguirá abri-lo. E enquanto Ainz levantou várias hipóteses se os anões teriam algum registro sobre os tesouros, Gondo diz que isso não iria importar para o conselho, já que eles dispensaram o desenvolvimento rúnico. Com isso, Ainz viu que Gondo tinha um ponto, e por isso concordou em ajudá-lo. No caminho Ainz pergunta a Gondo quais os perigos que eles poderiam enfrentar, e com isso ele fez um breve resumo sobre os 3 julgamentos. Primeiro sobre a Grande Fenda. Segundo a área do fluxo de lava e por fim, terceiro, o Labirinto da Morte. Mas que diga-se de passagem, isso não é nada para Ainz. Porém, pela forma que Gondo descreveu, Ainz até mesmo ficou um pouco cauteloso. Porém quando Ainz perguntou sobre o caminho correto no Labirinto da Morte, Gondo respondeu que ele não conseguiu encontrar nenhuma informação nos registros e nem mesmo os membros do conselho sabiam. Com isso, chegaram na comitiva, que já estava em formação, então, Ainz apenas deu o sinal da partida. Os portões foram abertos, e com isso os resultados do massacre apareceu, juntamente com o cheiro da morte que os envolveu. O túnel estava coberto de sangue e restos dos cadáveres de Quagoas. E como resultado da trágica visão, Gondo não resistiu e vomitou. Que nojo. Para evitar da comitiva passar por cima dos restos mortais, Ainz lançou magia de voo em toda a comitiva. E graças a isso passaram sem nenhum problema. Quando chegaram na fortaleza, a visão era a mesma. Ainz tentou encontrar os mortos-vivos transformados pelos 10 Knigat, mas não conseguiu encontrar nenhum. Provavelmente quando os 10 Knigat morreram, os zumbi retornaram a um cadáver normal. Porém mesmo não tendo nenhum morto-vivo, as coisas não poderiam continuar assim, uma vez que era comum o surgimento de zumbis em zonas de guerra após a batalha. Ele avisa o soldado anão, e ele informa que irão jogá-los na Grande Fenda. Aura havia usado suas habilidades e descobriu que não havia nenhum remanescente vivo na fortaleza. E com isso, eles passaram pela fortaleza e se dirigiram para a Grande Fenda. Mas Ainz ficou confuso pelo fato de não conseguir encontrar nenhuma ponte suspensa. E Shaltiar diz que os Quagoas podem tê-la destruída na fuga. E finalmente Ainz percebe que a destruição da ponte pode ter levado à morte de seus 2 10 Knigat anteriormente. Porém ele recusa esse pensamento, teorizando que o inimigo poderia saber que por trás dos 2 10 Knigat deveria existir alguém ainda mais forte, então a destruição da ponte não seria uma grande perda para eles. Com isso, Ainz olha para o fundo do abismo, e o comandante que havia sido trazido por Shaltiar informa a Ainz que não se sabe a profundidade, já que as 2 expedições que enviaram nunca retornaram. Ainz então começa a pensar sobre a possibilidade da existência de monstros no abismo, mas deixa esse interesse de lado, pois sua missão atual era recuperar a capital. Ainz estava para atravessar a Grande Fenda com sua comitiva, mas graças a um acontecimento em Yggdrasil, resolveu atravessar apenas levando Aura, Shaltiar e Gondo, já que ele estava com medo de que uma criatura aparecesse do abismo no meio de seu voo. Chegando do outro lado, percebeu que suas preocupações eram infundadas. Ele olha à sua volta, e diz a Shaltiar que havia pegado seu bloco de notas para anotar as falas de Ainz, como ela sempre tem feito desde o início da viagem ao Reino Anão. Ainz diz que eles estariam atravessando um lugar muito perigoso, por causa de uma existência oculta que poderia matar 2 de seus 10 Knigat.
E com isso, Ainz começou a lançar uma enxurrada de conselhos sobre as ações que deveriam tomar, dependendo do ataque inimigo. Mas nesse momento Aurea chamou Ainz, uma vez que ela provavelmente deve ter percebido que os 10 Knights morreram por cair no abismo. Mas Ainz, que estava agindo todo imponente, enquanto palestrava com Chautiar, se virou para Aurea e colocou o dedo ossudo em sua boca. Mas na boca de quem tá se referindo, aí eu já não sei. Sei. Ainz estava de bom humor, então agiu dessa forma para demonstrar que não queria ser interrompido. Então, Ainz voltou à sua palestra, e diz que essas ações não era algo que apenas ele faria, mas algo que mesmo seus companheiros considerariam em suas táticas. Ainz também diz que Chautiar deve sempre considerar que o inimigo é mais poderoso, para nunca ser pego desprevenido. E finaliza colocando uma restrição nela, em que mesmo ela podendo usar magias até a 10ª aba, deve se limitar no máximo a 2 dela. Até porque a 10ª aba já é muito apelona. E Chautiar entende que isso é para ser usado para enganar o inimigo, mas ela pergunta por que então ele não a limita até as de 5ª aba, porém Ainz responde que o inimigo não será facilmente enganado. Com isso Chautiar pede a sabedoria de Ainz, sobre que ações ele tomaria se estivesse no lugar do inimigo. E com isso temos mais uma enxurrada de informações sobre Player Killer, que eu já havia dito ser o ponto forte de Ainz, mesmo que às vezes chegue a ser irritante. E após terminar, Ainz finalmente pergunta a Aurea o motivo dela tê-lo chamado anteriormente, mas provavelmente ela já havia esquecido, e estava com os olhos brilhando enquanto contemplava a suprema sabedoria de seu mestre. E então Gondo os interrompe, e informa que eles deveriam seguir logo o caminho, para não ter perigo dele desabar e serem forçados a encontrarem outra rota. E Gondo também informa que eles não deveriam levar as bestas mágicas, por causa dos pequenos trechos ao longo do caminho que os forçariam a deixá-las para trás. Então a história corta e volta à Câmara do Conselho, onde os 4 anões presentes haviam acabado de receber a informação da partida de Ainz. E com isso, eles finalmente puderam relaxar. Mesmo Ainz não tendo feito nada, eles não poderiam deixar de pensar que Ainz poderia se tornar violento de repente. Bem, eles não estão errados, já que se os anões tivessem citado o metal prismático, Ainz realmente deixaria de lado as negociações e os subjugaria pela força. Mas nesse momento, eles não precisavam mais se preocupar por hora, já que Ainz havia finalmente partido. Eles então pediram vinho, para que pudessem curar seus corações exaustos. Mas então, um dos anões diz que Ainz logo estará de volta, o que os abateu instantaneamente. Eles até mesmo consideraram fugir, mas através da conversa, deixaram isso de lado. Um dos anões perguntou se alguém sabia quando Ainz voltaria, mas temos uma maravilhosa resposta de um dos anões. Que se ele perguntasse sobre isso ao Ainz, e Ainz respondesse agora, ele com certeza se mijaria na hora. Mas seguindo a conversa, descobrimos que o Conselho Regente nem sabia da existência de Gondo. Enquanto se perguntavam quem ele poderia ser. A única informação que tinham é que ele havia juntado os ferreiros rúnicos. Eles então consideraram chamar um dos ferreiros rúnicos para perguntar-lhe, mas depois de considerar que isso revelaria suas cartas a Ainz, acharam melhor não se arriscar. Então eles perguntam sobre quem irá informar sobre as decisões do conselho ao mestre da forja, já que o comandante-chefe iria chegar logo depois. Então o secretário de gabinete, que no capítulo 5 foi traduzido como ministro de Estado, o que me pareceu bem mais plausível, mas se foi erro ou não, aí já não sei, mas vou usar o que estava usando anteriormente, para não confundir. O secretário de gabinete diz que vai informar o mestre da forja, até porque ele estava interessado no metal que Ainz havia entregado para forjar a armadura. Quando o secretário de gabinete chegou na oficina, ele se assustou, graças ao silêncio em que ela estava, além da extrema temperatura que sentia ao se aproximar das caldeiras. Quando ele chegou até o local de trabalho dos ferreiros, ele perguntou aos anões que ele conhecia o que estava acontecendo, mas um dos ferreiros disse que o mestre da forja havia se trancado em sua oficina pessoal e se recusava a sair. Entretanto, o que os ferreiros acharam estranho era o fato de não conseguirem ouvir os sons de marteladas. Já que o mestre da forja sempre se trancava quando estava em um projeto importante, então isso não era muito estranho para eles. Após uma pequena consideração, o secretário de gabinete decidiu ir em frente e ver de uma vez o que estava acontecendo. Quando ele entrou na oficina pessoal, viu o mestre da forja em silêncio absoluto, o que achou um pouco estranho, mas mesmo assim o chamou. Porém não houve resposta, então ele gritou e mesmo assim não houve respostas. Então, já ofegante, o secretário de gabinete foi até o lado do mestre da forja, para só enfim ter uma resposta.
o que o assustou, mas olhando no rosto do Forjinha, ele tinha uma expressão medonha, enquanto olhava para o secretário de gabinete, que mais uma vez o perguntou o que estava acontecendo. Forjinha usa sua pinça para pegar o lingote, que estava na caldeira escaldante, e o lançou no secretário de gabinete. Oh, guys! O secretário de gabinete soltou um grito de desespero, e então perguntou gritando ao Forjinha se ele estava tentando matá-lo. Isso era algo que ele não poderia tolerar, nem mesmo de um amigo. Mas Forjinha, repetindo a pergunta, sorri friamente, enquanto estende a mão sem proteção para pegar o lingote. Mas o movimento era tão ridículo e imprudente, que o secretário de gabinete podia até mesmo sentir o cheiro da carne queimada. Mas quando olhou novamente em Forjinha, nada havia acontecido. Forjinha diz que o metal não esquenta. Ele até mesmo começa a chegar de frustração, pelo fato do metal não esquentar, mesmo tendo passado o dia inteiro tentando. Ele falou que havia deixado no forno por um dia inteiro, mas quando foi martelar, não conseguiu fazer nem mesmo uma mísera marca. Então como ele poderia forjar a maldita armadura? E o metal era apenas nível 45 em. Então o secretário de gabinete pergunta se a Ins havia entregado o metal, sabendo que não poderia ser usado. Mas tendo a espada curta feita com o mesmo metal como referência, eles não poderiam acreditar nisso. Forjinha em frustração começa a relembrar todo o seu esforço e dedicação desde que ele era um mero discípulo. Ele havia entregado sua vida à ferraria, e acreditava que não havia metal que ele não pudesse moldar. Mas após seus encontros com a Ins, ele percebeu que não era nada mais que um sapo no fundo do poço. Que mesmo tendo um talento ínfimo, havia ousado se chamar de gênio. Frase que mais vejo em web novel chinesa, diga-se de passagem. Mas o secretário de gabinete diz que ele apenas deveria aprender de novo. E mesmo não gostando, o mestre da forja concordou. O secretário de gabinete então falou sobre a Ins ter finalmente partido, e então avisou que eles teriam uma reunião na manhã seguinte. Mesmo que o secretário de gabinete se sentisse desconfortável, ele sabia que o mestre da forja iria se recuperar depois de uma boa noite de sono. E por isso voltou para casa. Mas no dia seguinte, ele descobriu que Forjinha havia desaparecido e levou o lingote junto. Ladrão! Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. No próximo vídeo já teremos o aparecimento do tão aguardado dragão de gelo. Além do relatório que Ozu, aquele que quebrou a ponte, irá entregar a Perryuro. Mas é isso, obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.